Você sabia que existe um dom espiritual tão poderoso que o inferno inteiro se mobiliza para tentar destruir quem o carrega? Um dom que não faz barulho nos cultos, que não aparece em placas de igreja, mas que faz principados e potestades recuarem em terror. Neste momento, enquanto você assiste a este vídeo, pode ser que você esteja carregando esse dom e nem saiba. Pode ser que cada batalha inexplicável que você enfrenta, cada ataque repentino, cada pressão que parece vir do nada, seja na verdade a confirmação de que você possui algo que as trevas fariam qualquer coisa para apagar. Eu não tô aqui para te contar uma história qualquer. Eu estou aqui porque vivi do outro lado. Eu servi as trevas. Eu conheci os segredos que eles não querem que você descubra. E hoje, liberta pelo sangue de Jesus, eu vou te revelar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vida espiritual. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso, foi porque algo dentro de você reconhece que existe uma guerra acontecendo. E nessa guerra, você não é uma vítima. Você é uma ameaça. Antes de continuarmos, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Escreva agora nos comentários: eu creio no poder da oração. Não é apenas um comentário. É uma declaração de guerra contra tudo que tenta te calar. Durante anos, eu vivi nas sombras. Eu não era apenas alguém que se envolveu com feitiçaria por curiosidade. Eu fui treinada. Eu fui escolhida pelas trevas para uma função específica: identificar e neutralizar pessoas de oração. Parece chocante? Deveria parecer, porque enquanto muitos cristãos dormem achando que o mundo espiritual é apenas simbólico, eu estava do outro lado, trabalhando ativamente para destruir exatamente aqueles que representavam perigo real para o reino das trevas. Eu participei de reuniões onde nomes eram mencionados, endereços eram mapeados, pessoas eram marcadas. E sabe quem estava no topo da lista? Não eram os pregadores famosos. Não eram os que faziam milagres em praça pública. Eram as avós que oravam de madrugada, os pais de família que jejuavam em secreto, as mulheres que choravam no quarto intercedendo por filhos, os jovens que resistiam às tentações quando ninguém estava vendo. Essas pessoas apavoravam os demônios. Eu recebi ordens diretas. Havia alvos prioritários. E o critério era sempre o mesmo. Quanto mais alguém orava, quanto mais alguém buscava intimidade real com Deus, quanto mais alguém se consagrava em secreto, maior era o nível de atenção demoníaca sobre aquela pessoa. Eu vi feiticeiros experientes recuarem diante de uma única intercessora. Eu vi trabalhos complexos sendo desfeitos, porque alguém que nem sabia do ataque estava orando naquele exato momento. Eu testemunhei o desespero do lado das trevas quando percebiam que não conseguiam tocar em certas pessoas. Não por causa de amuletos. Não por causa de rituais de proteção, mas por causa de algo invisível, poderoso e aterrorizante para o inferno. A presença do Espírito Santo operando através da oração genuína. A primeira vez que eu entendi realmente o que estava acontecendo foi numa noite que jamais vou esquecer. Eu tinha sido enviada para fazer um trabalho contra uma família. Não vou entrar em detalhes do ritual, mas era pesado. Envolvia manipulação, enfermidade e destruição financeira. Tudo já estava preparado. Os elementos estavam consagrados às entidades. As palavras foram pronunciadas. E então algo aconteceu que me deixou paralisada. No meio da operação, eu senti uma pressão no ambiente. Não era medo comum. Era como se uma força invisível tivesse entrado no lugar e anulado tudo. As velas apagaram sozinhas. Um frio sobrenatural tomou conta do espaço. E eu ouvi, não com os ouvidos físicos, mas no espírito, uma voz que não era minha, que não era das entidades, que vinha de uma dimensão que eu não controlava. A voz dizia um nome, o nome de uma mulher daquela família. E então, eu compreendi. Naquele exato momento, enquanto eu tentava destruir aquela casa, alguém estava orando. Alguém estava de joelhos. Alguém estava clamando o sangue de Jesus sobre cada membro daquela família. E esse alguém tinha um dom que tornava meu trabalho completamente inútil. No dia seguinte, eu fui investigar. Descobri que a avó daquela família acordava todos os dias, às 3 da manhã. Não porque alguém mandou, não porque estava na moda, mas porque ela tinha um peso de oração que a tirava da cama. Ela não sabia que naquela noite específica, um ataque estava sendo feito. Ela não tinha como saber. Mas o Espírito Santo sabia, e a moveu para orar exatamente no momento certo. Isso me abelou.
porque eu percebi que havia um nível de batalha que eu não conhecia. Havia pessoas que não precisavam me ver para me vencer. Elas nem sabiam que eu existia, mas no mundo espiritual, a autoridade delas era incontestável. Comecei a observar padrões. Percebi que certas casas eram intocáveis. Certos casamentos não quebravam. Não importa quantos feitiços fossem feitos. Certas crianças não adoeciam, mesmo quando deveriam. Certos negócios não faliam contra toda a lógica. E quando eu investigava mais fundo, sempre havia alguém orando. Às vezes era a própria pessoa. Às vezes era alguém que amava aquela pessoa. Mas havia oração. Havia jejum. Havia consagração. Havia um altar levantado. E esse altar funcionava como um escudo que nenhuma força das trevas conseguia atravessar. Escreva nos comentários agora: Senhor, abre meus olhos espirituais. Porque você precisa entender. O que você não vê não significa que não existe. A batalha é real. E você pode estar sendo protegido por orações que nem sabe que estão sendo feitas. Mas a revelação que mudou tudo aconteceu numa reunião que eu nunca deveria ter presenciado. Era uma convocação de alto nível. Feiticeiros de várias regiões foram chamados. O ambiente era pesado, carregado de uma opressão que até mesmo nós, que servíamos aquelas entidades, sentíamos. O líder do grupo, um homem que carregava décadas de pactos e experiências no ocultismo, estava visivelmente perturbado. Ele nos reuniu e disse algo que me gelou. Ele disse que havia recebido ordens diretas das entidades superiores. Havia uma mulher numa cidade vizinha que precisava ser silenciada. Não morta, silenciada espiritualmente. Porque, enquanto ela orasse, territórios inteiros não poderiam ser dominados. Ele explicou que essa mulher não era pastora, não era líder de nada. Ela era uma faxineira. Trabalhava limpando escritórios à noite. Mas toda madrugada, antes de ir trabalhar, ela orava. E as orações dela estavam impedindo suicídios, estavam quebrando vícios, estavam desfazendo macumbas, estavam libertando pessoas que nem a conheciam. O líder disse que já tinham tentado de tudo. Enviaram enfermidades. Mas ela foi curada. Tentaram criar divisão na família. Mas a família se uniu mais ainda. Colocaram tentações no caminho. Mas ela não caiu. Causaram acidentes. Mas ela saiu ilesa. E quanto mais atacavam, mais forte ela ficava. Foi aí que eu entendi algo aterrorizante. O dom que essa mulher tinha não era dom de cura. Não era dom de línguas. Não era dom de profecia. Era o dom da intercessão verdadeira. E esse dom era considerado pelas trevas como o mais perigoso de todos. Porque quem intercede, não apenas ora por si mesmo. Quem intercede carrega o fardo de outros. Quem intercede abre brechas no mundo espiritual. Quem intercede detém juízos. Quem intercede liberta cativos sem nem saber seus nomes. O líder então revelou a estratégia. Como eles não conseguiam destruí-la fisicamente ou espiritualmente, a tática seria criar desânimo, fazer ela se sentir sozinha, fazer ela achar que suas orações não estavam funcionando. Colocar pessoas ao redor dela para duvidar, para zombar, para dizer que ela estava exagerando. O plano era minar a fé dela aos poucos, não de uma vez. E foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou, porque eu percebi que se as trevas tinham tanto medo de uma simples faxineira que orava, então tudo o que eu acreditava era mentira. Se um único joelho dobrado era capaz de paralisar operações demoníacas inteiras, então, o poder não estava do lado que eu pensava. Se uma mulher pobre, sem influência, sem palco, sem reconhecimento, era considerada uma ameaça nacional no reino das trevas, apenas porque ela falava com Deus, então eu estava servindo o lado perdedor. Naquela noite, eu saí daquela reunião, e pela primeira vez em anos, eu chorei. Chorei porque vi a verdade. Chorei porque entendi que eu era uma escrava. Chorei porque percebi que enquanto aquela faxineira dormia em paz protegida por anjos, eu vivia atormentada por demônios, que eu mesma invocava. E foi ali que começou minha jornada de saída. Mas essa saída não foi fácil. E o que aconteceu depois mostrou exatamente por que o inferno luta tanto para impedir que as pessoas descubram o poder que tem. Os dias que se seguiram foram os mais sombrios da minha vida. Quando você decide sair da feitiçaria, não é como pedir demissão de um emprego. Os pactos que eu tinha feito não eram apenas palavras. Eram contratos espirituais. E as entidades não aceitam rescisão. Comecei a ser atormentada.
Pesadelos todas as noites, vultos na caça, objetos que se moviam, vozes que me chamavam pelo nome. Eu sentia pressão no peito, como se algo estivesse tentando me sufocar. Acordava com marcas no corpo. Perdi o appetite. Perdi o sono. Entrei num estado de pânico constante. Mas o pior não era o ataque físico. O pior era o ataque mental. Pensamentos me bombardeavam dizendo que eu estava louca, que Jesus não me aceitaria, que meu passado era pesado demais, que eu tinha ido longe demais, que não havia perdão para alguém como eu. Eu pensei em desistir, pensei em voltar, porque pelo menos quando eu servia as trevas, eu tinha algum controle. Agora eu estava completamente vulnerável, perdida, sozinha. Ou assim eu pensava. Numa manhã, eu não aguentei mais. Caí de joelhos no chão da minha sala e gritei. Eu gritei para Deus. Eu disse que não sabia orar direito. Eu disse que não conhecia versículos. Eu disse que não merecia ajuda. Mas que se Ele era real, se Ele era poderoso como eu tinha ouvido, então eu precisava de um milagre. E então aconteceu. Não foi um trovão. Não foi uma luz cegante. Foi algo simples, mas devastador. Eu senti paz. Pela primeira vez em anos, eu senti uma paz que não fazia sentido. O caos ainda estava ao meu redor, mas dentro de mim algo havia mudado. Era como se alguém tivesse entrado na sala e segurado minha mão. E então eu ouvi, não com os ouvidos, mas no coração. Eu nunca te abandonei. Eu sempre esperei por você. Eu chorei tanto que não conseguia nem respirar direito, porque eu percebi que enquanto eu servia ao inferno, Deus estava esperando. Enquanto eu destruía vidas, Ele estava me esperando. Enquanto eu fazia rituais contra famílias cristãs, Ele estava me esperando. Nos dias seguintes, alguém me indicou uma igreja. Eu fui com medo. Achei que iriam me expulsar. Achei que me reconheceriam espiritualmente e me rejeitariam. Mas quando o pastor pregou, foi como se cada palavra fosse diretamente para mim. Ele falou sobre a mulher samaritana, sobre Saulo que perseguia cristãos, sobre pessoas que estavam do lado errado e foram transformadas. No final do culto, eu fui à frente. E quando aquele homem de Deus orou por mim, algo se rompiu, eu senti cadeias caindo. Senti um peso saindo. Eu não vi com os olhos físicos, mas no espírito eu vi. Entidades que me atormentavam recuaram. Pactos foram quebrados. Maldições foram desfeitas. Não foi instantâneo, foi um processo. Eu precisei renunciar a cada pacto, queimar cada objeto, confessar cada ritual, pedir perdão por cada vida que eu tentei destruir. Mas a cada passo, eu sentia mais liberdade. E então veio a maior surpresa. Quando eu fui completamente liberta, eu descobri que o dom que Deus colocou em mim não desapareceu. Ele foi redirecionado. Eu que tinha sensibilidade para o mundo espiritual, no lado das trevas, agora tinha a mesma sensibilidade, mas guiada pelo Espírito Santo. Eu que sabia identificar alvos para destruir, agora identificava pessoas para interceder. Eu que conhecia as estratégias do inimigo, agora usava esse conhecimento para ensinar o povo de Deus a se proteger. Deus não desperdiçou minha história. Ele a redimiu, e hoje eu sei, o mesmo dom que o diabo tentou usar para o mal, Deus transformou em arma de libertação. Se você conhece alguém que precisa ouvir que existe saída, que existe perdão, que existe recomeço, compartilhe este vídeo agora, porque tem gente morrendo de medo achando que foi longe demais, e a verdade é que ninguém foi longe demais para o alcance de Jesus. Agora eu preciso te ensinar algo que poucos sabem, algo que eu aprendi dos dois lados, do lado das trevas e do lado da luz. E é isso que vai te ajudar a entender se você carrega esse dom perigoso que o inferno tanto teme. Primeiro sinal. Você sente coisas que outros não sentem. Você entra num ambiente e percebe um peso inexplicável. Você conhece alguém, e mesmo que a pessoa seja simpática, algo dentro de você não se aquieta. Você está num lugar cheio de gente sorrindo, mas você sente opressão. Isso não é paranoia. Isso é sensibilidade espiritual. Quando eu era feiticeira, eu evitava pessoas assim, porque essas pessoas percebiam quando algo estava errado. Elas viam através das máscaras. Elas sentiam a presença demoníaca mesmo que não soubessem nomear. E quando elas começavam a orar, nossos trabalhos eram desfeitos. Segundo sinal, você tem uma inquietação quando está longe da presença de Deus. Você tenta assistir certas coisas,
e não consegue. Você tenta participar de certas conversas e se sente desconfortável. Você tenta se adaptar a certos ambientes e algo dentro de você resiste. Isso não é você sendo chato, é o Espírito Santo te guardando. No ocultismo, nós chamávamos essas pessoas de sensíveis demais. E nós tentávamos fazer elas acharem que o problema era nelas. Tentávamos convencê-las de que eram exageradas, radicais, desatualizadas. Porque se elas começassem a duvidar da própria percepção, elas abaixariam a guarda. Terceiro sinal. Você acorda de madrugada sem motivo. 3 da manhã, 4 da manhã. Você acorda com um peso no coração, com vontade de orar, com uma angústia que não é sua. Isso é intercessão. É o Espírito Santo te convocando para uma batalha que você não vê, mas que é real. Eu vi feiticeiros mudarem horários de trabalhos espirituais por causa disso, porque sabiam que naquele horário tinha um exército de intercessores acordados, e enquanto eles oravam nada funcionava. Quarto sinal. Suas palavras têm peso. Quando você ora por alguém, coisas acontecem. Quando você declara algo em fé, há movimento no mundo espiritual. Quando você repreende, há recuo. Isso não é sorte. É o dom operando. Do lado das trevas, essas eram as pessoas mais vigiadas, porque uma palavra delas podia desfazer meses de trabalho. Quinto sinal. Você enfrenta ataques constantes, problemas que não fazem sentido. Pressões financeiras sem motivo, conflitos inexplicáveis, doenças repentinas, pensamentos suicidas do nada. Isso não é azar. É oposição espiritual, porque o inimigo só investe energia onde há potencial de estrago. Ele não perde tempo com quem não representa ameaça. Agora escute com atenção. Se você se identificou com vários desses sinais, você precisa entender 3 coisas práticas. Primeiro, proteja sua vida de oração. Não negocie isso. Não deixe a correria roubar. Não deixe o cansaço vencer. Porque sua oração não é apenas um momento devocional bonito. Sua oração é uma arma de guerra. Eu vi libertações acontecerem porque alguém orou. Vi famílias sendo restauradas. Vi vícios sendo quebrados. Vi doenças sendo curadas. E a pessoa que orou, muitas vezes nem ficou sabendo. Segundo, jejue. O jejum aumenta sua sensibilidade espiritual. Ele quebra fortalezas que a oração sozinha demora mais para quebrar. Quando eu estava no ocultismo, a gente sabia quando cristãos estavam jejuando, porque o poder deles aumentava. Os trabalhos falhavam, as entidades recuavam. Terceiro, vigie sua mente. O inimigo vai tentar te convencer de que você está louco, de que está vendo coisas que não existem, de que está exagerando. Mas a Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue. A guerra é real, e você foi chamado para estar nela. Escreva nos comentários agora. Eu não vou desistir da oração. Declare I so, porque essa declaração é um aviso ao inferno de que você entendeu quem você é. Então deixa eu te dizer a verdade final. A verdade que o inferno não quer que você saiba. Você não é fraco. Você não é insignificante. Você não é só mais um na multidão. Se você chegou até o final deste vídeo, se você sentiu algo mexer dentro de você enquanto eu falava, é porque há um chamado sobre sua vida. Um chamado que as trevas reconhecem. Mesmo que você ainda não tenha reconhecido. Eu passei anos destruindo pessoas. Eu conheci as estratégias. Eu vi os bastidores do inferno. E eu posso te garantir uma coisa: o inimigo não tem medo de crente morno. Ele não tem medo de quem só vai à igreja por tradição. Ele não tem medo de quem ora de vez em quando. Ele tem medo de quem dobra o joelho no secreto, de quem chora na presença de Deus, de quem jejua quando ninguém está vendo, de quem declara a palavra mesmo sem ver resultado imediato. Porque essas pessoas mexem com um mundo invisível. Hoje você descobriu algo sobre você mesmo. Talvez você tenha se reconhecido nos sinais que eu mencionei. Talvez você tenha entendido por que sua vida tem sido tão atacada. Talvez você tenha percebido que aquela inquietação, aquele peso de madrugada, aquela sensibilidade que te faz diferente, não é defeito. É dom. É chamado. É propósito. E o inferno treme porque sabe que quando você acordar de verdade para quem você é, territórios inteiros vão ser abalados. Famílias vão ser libertas. Vícios vão ser quebrados. Pessoas vão ser salvas. Tudo porque você decidiu levar a sério aquilo que Deus colocou dentro de você. Notice, mesmo quando a luta apertar,
Mesmo quando você se sentir sozinho, mesmo quando parecer que suas orações não estão sendo ouvidas, continue. Porque do outro lado, no mundo que você não vê, cada oração sua está causando estrago no reino das trevas. Cada lágrima sua está sendo recolhida por Deus. Cada madrugada sua está impedindo tragédias. Agora eu preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Escreva isso como uma declaração de guerra, como aviso, como uma sentença espiritual. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Alguém que está desistindo. Alguém que acha que não tem valor. Alguém que está sendo atacado e não entende por quê. Esse vídeo pode salvar uma vida, literalmente. Terceiro, se inscreva neste canal e deixe seu like. Porque este não é um canal comum. Aqui nós falamos a verdade que muitos têm medo de falar. Aqui nós expomos as trevas. Aqui nós equipamos o povo de Deus para a guerra real. E quando você se inscreve, você se une a um exército de intercessores do guerreiros, de pessoas que não aceitam viver de aparência. Eu sou uma ex-feiticeira, mas hoje eu sou uma serva do Deus vivo. E eu uso tudo o que aprendi para ensinar você a vencer. Que Deus abençoe sua vida. Que Ele te fortaleça. Que Ele te revele quem você realmente é. E que você nunca mais duvide do poder que há dentro de você, quando você se conecta com o céu. O inferno já sabe quem você é. Está na hora de você saber também.